partir de Abraão, Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação, Gênesis 12. Durante esse percurso, claro que Abraão foi conhecendo de forma mais profunda a Deus, foi entendendo os seus propósitos, foi provado, teve a aprovação de ter sido pedido o seu filho, e ele não exulta, ele leva o seu filho para ser imolado, sacrificado, até que aparece o anjo, Deus já tinha providenciado o cordeiro. Depois, dentro dessa promessa que ele seria pai de uma grande nação, isso é uma certa turbulência na família. Apesar de uma idade avançada, tanto ele como a sua esposa Sara, chega um momento em que há uma precipitação de Sara de envolver Agar, mas enfim, Deus tem os seus propósitos nisso tudo. Entendendo que se ela era estéril, talvez a impaciência de adquirir algo, de ser mãe, e como nós sabemos, se há no âmbito judeu, meus irmãos, essa questão de procriar de fato, e quanto mais filhos, melhor. Não havia nenhum problema das mulheres terem 20 filhos, isso dignificava a mulher, poder dar descendências, E nasce Isaac, depois Jacó, depois José entra no Egito, fica por ali, o povo de Deus prospera no Egito, mas não era a ideia de Deus que o povo prosperasse no Egito. Em Êxodo, capítulo de número 1, a gente vê claramente que o povo de Israel prosperava, até que o pai, o faraó morre, vem o filho de uma certa forma se enciuma do povo de Israel, porque cresce, há um temor muito grande no coração dele, e então escraviza o povo de Deus. Só que essa escravidão, meus irmãos, eu costumo chamar de providencial, porque imagine se o povo continuasse prosperando no Egito, continuasse crescendo, tudo bem, tudo ok, é como uma pessoa se acostumar com o mundo e achar que tudo está indo bem e Deus está o abençoando neste mundo. Mas não era de fato a ideia de Deus que o povo permanecesse no Egito. Deus, eu vejo a mão de Deus aí, de suscitar no coração de Faraó o desejo de escravizar o povo, para mostrar a esse povo que o lugar deles não era ali, que o lugar deles justamente era na Canaã. Pois não, meu, olha que rapaz bonito, meus irmãos. Não é vovôs aí, a mamãe e papai. Está na... Então, nesse caso, meus irmãos, se há justamente essa questão, o Senhor também endureceu o coração de Faraó, e há uma aprovação não apenas para o povo egípcio, mas sim há uma aprovação também com o povo de Deus. Mas, meus irmãos, não apenas nas questões do Egito, mas em vários impérios, em todos os impérios que Israel foi escravizado, se havia nesses impérios o politeísmo. A gente olha para os babilônios, eram politeístas, acreditavam que cada um fator da criação era atribuído a um Deus, Deus Ea, Deus Lapso, Deus Ix, sei lá. Cada um deles era Deus de uma coisa. Então, assim, a história bíblica vai nos mostrar que Israel passou por impérios, que esses impérios tinham os seus deuses. Faraó no Egito, encarnação, acreditava ser a encarnação do Deus Sol. E eu acho fantástico Deus mandar uma praga que viesse trevas para mostrar que não tem esse negócio de encarnação não, que Deus escurece mesmo. A verdade é, meus irmãos, que não existem outros deuses, somente o Senhor Deus é o Deus poderoso, e esse era o mandamento que era repetido no meio do povo de Deus. Diga ao povo que há somente um Deus poderoso e soberano. O povo sai, é liberto, passam o Mar Vermelho, se institui então essa ideia de que essa nação estava sendo restabelecida, eles estão no deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai, para que o Senhor mostrasse a ele os mandamentos, o decálogo, 10 mandamentos, mas o povo, meus irmãos, inserido ainda na idolatria, permanece na idolatria. Moisés desce, só para a gente simplificar bem, Moisés desce, vê aquele povo, meus irmãos, totalmente rendido ao bezerro de ouro. Deus fala, eu vou destruir esse povo. Moisés intercede pelo povo ainda, falando, não destrói esse povo não, E de repente,
Acontece que Moisés volta para Sinai e quando retorna para o povo, ele mesmo manda matar os idólatras. Então se havia sempre, meus irmãos, essa questão. Então nós vamos perceber aqui que a idolatria, de fato, ela tem uma origem. Nós vamos ver... Conseguiu? Está conseguindo aí? Mais ou menos, chega lá, né? Nós vamos falar o que é idolatria, nós vamos falar sobre a origem da idolatria, nós vamos falar sobre a idolatria no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nós vamos finalizar, se dando tudo certo aqui, na minha gestão do tempo, falar sobre as consequências da idolatria. Nós já sabemos, meus irmãos, que a idolatria é fruto de um resultado de pecado. A idolatria é justamente o produto de um fruto muito mal colhido, ou, enfim, uma ação totalmente fora do contexto divino de Deus. Mas vamos lá, vamos ler Êxodo 20, enquanto os meninos ali estão tentando colocar os slides. Êxodo capítulo de número 20. Deus então assim mostra a Moisés os 10 mandamentos, ou decálogo, para que isso pudesse ser o instrumento de direção para o povo, para uma nação que se formava, para uma nação que crescia, que tinha um único Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, como Senhor e Deus da vida deles. Então, assim como qualquer nação, existem regras, como qualquer nação tem a sua constituição, como qualquer nação, como nós como igreja, temos o nosso regimento, temos o nosso estatuto, tão somente também o povo de Deus necessita de se ter direções. E como bem fala a lei do direito, as leis, elas existem não para, meus irmãos, no sentido de coagir apenas, no sentido de aprisionar, como muitos acham, mas a lei, o sentido da lei segundo o direito, é também para a proteção do cidadão. Então nós vemos que as leis de Deus, além de trazer direção, nos protege também. De quê? Do pecado. Nos protege de quê? De nós mesmos. E nos mostra de fato qual é a visão de Deus sobre a sua ética, sobre o seu ensino, sobre a sua moral, sobre o seu caráter. Então, queira ou não queira, as leis também de Deus, o decálogo, vão mostrar também as intenções de Deus para o povo e o que Ele quer e deseja para esse povo. Bem, vamos lá, Êxodo capítulo de número 20, verso de número 1. Então falou Deus todas essas palavras. Que palavras Deus falou a Moisés para que pudesse reproduzir as mesmas palavras ao povo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aborrece com o quê? Com as suas iniquidades, com os seus pecados. Aborrece com o quê? Com as suas mazelas. Vamos lá, verso de número 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, meus irmãos, por alguns momentos, Deus fala de forma veemente a Moisés. E volto a dizer, esses mandamentos não era para apenas Moisés ficar com eles, era para ele dizer ao povo, reproduzir o que Deus estava escrevendo ao povo. E esses mandamentos seriam justamente, como nós dissemos aqui, a direção do que Deus queria para este povo. Porque, meus irmãos, é bem certo que na saída do Egito não saíram apenas de fato, os judeus, nascidos, da casa, da família de Jacó. Não apenas, esses, mas muitos outros saíram também. Então eram muito mais pessoas do que a própria família de Jacó.
Eram muito mais pessoas do que a própria família de Jessé. Havia uma descendência muito grande. Havia-se muitos povos, e dentre eles, volto a dizer, certamente existiam alguns politeístas. Alguns que acreditavam em vários deuses, mas saem, porque vem a mão do Senhor. Ou talvez saíram com medo, porque viram o furor de Deus sendo trazidos em forma de pragas. E a última delas, a morte dos primogênitos. Por alguns, meus irmãos, algumas das pessoas que acreditam na idolatria, se prostrar diante de imagem, isso para eles é apenas uma veneração. Até mesmo porque já encontrei alguém dizendo assim, não, pastor, nós não adoramos imagem, nós veneramos. Mas se você for no dicionário, não tem diferença nenhuma, né? Então, há muitas pessoas que prestam culto a um barro, prestam culto a uma folha, prestam culto ao vento, prestam culto ao sol, à lua, às estrelas, adoram. Por algum tempo, aqui no Brasil, se houve uma idolatria muito grande aos anjos, né? Se não falha a memória, na década de 90, 95, 94, pelo menos lá no Rio de Janeiro, se houve muita adoração aos anjos. Era anjo daqui, era anjo de lá, anjo de cá, anjo voando, anjo descendo, anjo falando, anjo revelando, anjo movendo. E até surgiu, meus irmãos, em uma determinada igreja, a unção de anjos em forma de animal. Se era revelado a unção do leão, a unção da garça, a unção do touro. Eu não sei se isso passou aqui em Campina Grande, mas lá no Rio de Janeiro, meus irmãos, isso foi uma febre muito grande. Eram os anjos sendo revelados em animais. Eu não sei aqui, nessa época quando eu estava aqui, mas meu irmão, o negócio foi feio lá. Eu era adolescente. Ixi, então tem tempo. Eu era adolescente e via essas coisas, era um culto ao anjo mesmo. Boa parte de algumas igrejas, os seus púlpitos eram ornados com imagens de anjos. Acabou que o nome de Jesus Cristo se tornou insuficiente. É como hoje nós contextualizamos para os dias de hoje, quando começa a se surgir, né, essa ideia do neopentecostalismo, em que o nome de Jesus Cristo começa a ser insuficiente para as obras, para a cura, para manifestar a alegria. Então acaba que substituíram os anjos por questões. E a gente vê até crentes supersticiosos no dia de hoje. Crente que, enfim, não passa debaixo da escada, não vê gato preto na sexta-feira 13, e tem medo dessas coisas. Contudo, meus irmãos, nós vamos perceber aqui, a respeito da idolatria, o que é idolatria? Segundo, meus irmãos, Wright, que um escritor, pastor, ele diz que a idolatria é a tentativa de limitar, reduzir e controlar a Deus, recusando a sua autoridade, constrangendo ou manipulando o seu poder de agir e querendo que ele esteja disponível para servir aos nossos interesses. Esse escritor, Christopher Wright, ele coloca aqui, a idolatria não é apenas o fator de você se dobrar diante de imagem. Não é apenas, porque nós temos essa ideia muito limitada sobre idolatria, de que idolatria é apenas quando colocamos alguém acima de Deus. Mas interessante, meus irmãos, que escrevendo um artigo sobre idolatria, que é um livro que fala que manifestando a presença do Senhor, depois eu vou lembrar o livro, que é um trecho que eu peguei, eu achei muito interessante, ele fala que idolatrar também está justamente isso, querer reduzir ou tentar controlar o próprio Deus. Isso nos lembra o que nos dias de hoje? Quando se surge o determinismo. Determino Deus. Eu determino agora. Então, meus irmãos, isso também se torna um significado de idolatria. Então, observando nisso, quando nós olhamos para Adão e Eva, percebemos que não de forma assim explícita, nítida, mas segundo o comentário dele, ele fala que houve idolatria em Adão e Eva. E qual era essa idolatria? De si mesmo, de querer ser o quê? Igual ou maior do que o próprio Deus. Observem que ele fala que não apenas houve a ideia da desobediência, de querer ser, do orgulho, da soberba, mas ele coloca que diante disso, se há uma idolatria de si mesmo, e aonde que nós conhecemos isso como orgulho ou soberba?
Tanto é que a palavra do Senhor diz que a soberba precede o quê? A queda, porque a pessoa, por mais que ela não diga de forma clara, mas quando a pessoa é soberba, está se auto-idolatrando. Ela coloca ela como se fosse acima de todos. Eu sou, eu fiz, eu faço, ninguém é como eu faço dessas coisas. Então observe bem, segundo ele coloca que a idolatria também está relacionada a isso, que Adão e Eva tiveram ou absorveram a ideia de Satanás como foi feito, então ali também surge a ideia da idolatria. E é onde que ele coloca justamente isso, como se fosse a origem da idolatria. Ela não tem o início quando o povo de Deus é escravizado pelas mãos dos egípcios, babilônicos, médio-persas, enfim, quando são submetidos ao império grego ou romano, ou que seja que for. Mas ele fala que a origem justamente se dá quando Adão e Eva fazem de si, ou desejam em si mesmos ser como Deus, conhecedores como Deus. E, meus irmãos, aí é uma coisa impossível. Queremos ser como Deus. Eu já disse aqui para os irmãos que eu sou apaixonado em Provérbios 8, quando o Salomão, ele narra a respeito da própria sabedoria. Ele narra como se fosse uma terceira pessoa. Quando fala, eu, a sabedoria, antes de eu existir, Deus já existia, melhor de Deus já era Deus. Então eu acho muito interessante que, antes de se ter qualquer conhecimento do mundo, Deus já era conhecedor de todas as coisas. E é onde nós vemos a questão de Deus ser um Deus eterno. Um atributo específico de Deus. Deus nos fez eterno, mas nós não éramos eternos. A partir quando houve a criação, Deus formou homem e mulher, soprou sobre eles o fogo de vida, os tornou alma vivente. Então a nossa desobediência, segundo Wright, fala que isso seduz o ser humano, isso conduz e afirma e confirma no coração do homem o desejo de ser. E esse desejo de ser se configura também em idolatria. Eu não sei se os irmãos já ouviram um comentário, já viram esse vídeo. E quando eu estava lendo isso, eu logo me lembrei do que o irmão Christopher Wright estava falando, que um certo pastor de determinada denominação, ele estava expulsando o demônio, e o demônio não saía, irmã Miriam. E expulsava daqui, expulsava de lá. Mas quando ele falou, quando eu usei o meu nome, o demônio me obedeceu. Meu irmão, era para dar uma rasteira, era para um doido. Não desejo nada assim, mas era para um doido chegar assim, e jogar esse pastor do púlpito. Deus, Senhor, não atenda às minhas petições. Não é que se cria revolta, meus irmãos, mas isso não existe. Não existe. Então a gente vê essas questões e logo, como nós chamamos, o gatilho da minha mente, disparou. Isso é idolatria também. Então ele coloca que a origem da idolatria, ou melhor, o primeiro idólatra da Bíblia, ele coloca que é Adão e Eva, como nós vemos o relato justamente em Gênesis. E essa idolatria de Adão e Eva, que está inserida justamente por causa que o pecado foi gerado, e a gente vê também quando Josué, no capítulo de número 24, quando fala assim, olha, eu não sei vocês, povo, mas eu prefiro adorar o Senhor, eu prefiro buscar o Senhor. Então, quando nós, meus irmãos, nos autocolocamos como melhores, suficientes, como pessoas maravilhosas, que não há ninguém igual a nós, que se eu não fizer, ninguém faz, se eu não ficar, ninguém entra, se eu não entrar, ninguém sai, enfim, isso também é uma forma de idolatria. Então nós temos que corrigir isso na nossa vida. Não é apenas dizer aqueles que estão idolatrando imagens, ou seja, estão substituindo a pessoa de Deus por outras e qualquer outras coisas. Então, portanto, nós vamos ver que na história bíblica, o primeiro ato de idolatria, mesmo que não de forma direta, explícita, como nós falamos inicialmente, mas nós percebemos que, de fato, a rebeldia, a desobediência, o desejo de ser, de conhecer como Deus, se configura de fato um ato de idolatria, porque estamos colocando os nossos interesses, os nossos desejos acima de Deus
e da sua vontade. É por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado quando nós não fazemos a vontade de Deus. Porque pode ser que não querendo fazer a vontade de Deus, e colocando, e se configura assim, não fazendo, não exercendo a vontade de Deus, é bem possível que estejamos também no campo da idolatria. De quê? De mim mesmo, do nosso ego, né? Ego em mim, como diziam os gregos. Então, Adão e Eva foram criados para refletir a glória do Senhor, não para refletir a sua própria glória. É por isso que ele coloca aqui, foram feitos a imagem e semelhança do Senhor, mas não receberam atributos que Deus, e muitos deles, Deus tinha, como onisciência, onipresença, onipotência, presciência, e outros atributos, que nem mesmo os próprios anjos receberam. Então o fato aqui a gente percebe, que Adão e Eva, ao serem persuadidos por Satanás, eles se esquecem disso. Então, meus irmãos, a gente tem que repensar um pouco sobre alguns aspectos. Então, o fato de querer comer do fruto, ele diz que se configura isso, o desejo da auto-idolatria. Então, após esse relato que eu coloquei sobre a criação, conseguiram, meninos? Deu não? Pode deixar que depois eu coloco. Então, ele coloca que após o relato da criação do primeiro casal, por não cumprimento de Adão e Eva, por não receberem de bom grado as ordenanças do Senhor, dar ouvidos a Satanás, e assim, meus irmãos, desobedecerem com interesse de uma alta exaltação, de um alto interesse de ser como igual a Deus, então isso sim torna que, além da desobediência, Deus os expulsou, porque de fato Deus nunca vai dividir glória com ninguém, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então aquilo que o diabo oferece ao casal é ser igual a Deus. Parecia ser uma proposta boa, meus irmãos, porque olha bem, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então eu fui criado não por qualquer pessoa, eu fui criado pelo próprio Deus. Então eu quero ser igual a Deus. E observe que o desejo aqui, Satanás não fala que ser igual a Deus é no caráter. Ele não coloca que ser igual a Deus é justamente ter o temor no coração. Mas ele coloca que ser igual a Deus, e aqui a gente pode perceber, é receber algumas coisas que somente um Deus divino poderia ter, e não um ser humano poderia ter. Então a proposta do diabo foi verdadeira, pois o próprio Deus confirma em Gênesis 3:22. No entanto, meus irmãos, Satanás não disse toda a verdade. Ele omitiu algumas coisas. Ele distorceu. Então vamos lá. Por que ele coloca isso? Abra em Ezequiel, capítulo de número 28. Será que Adão e Eva realmente foram idólatras? Nós vamos ler Ezequiel 28 para que possamos assim clarear um pouco mais a nossa mente. Vai nos ajudar esse texto. É fato que Deus está falando ao rei Tiro. Não é uma palavra ao rei Tiro, é uma forma poética, ou os irmãos entenderam uma prosa. Deus falando sobre o rei Tiro. Mas vamos lá, que texto interessante. Verso de número 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor teu Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração, como se for o coração de Deus. E olhando essa referência, a gente pode observar que lá em Gênesis 3:5, o que está escrito lá? Porque Deus sabe o dia que dele comesse, quando estava falando, bom, o dia que você, Adão e Eva, comesse daí, seus olhos abrirão. Verso de número 13, estive no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua coberta de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Observe bem, que lá em Gênesis capítulo 2, o verso 10 até o 12, está escrito assim,
E saía um rio do Éden para reger o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. No primeiro Pison, este é o que rodeia toda a terra Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra bom ali há bidélio e pedra sardônia. Ou seja, uma menção de Ezequiel, trazendo também a menção do que foi falado em Gênesis. O que dizia ali: tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. É claro que alguns atribuem esse texto ao próprio Satanás, a Lúcifer, né? Mas observe bem, um texto que remete uma glória a um homem, a uma pessoa, a um ser. Mas ele fala que você foi expulso, você estava no nosso meio, mas eu te lancei, o teu interior teve violência, tu pecastes. Então observe bem, Deus, Ele não divide justamente essa glória. E quando há uma glória a alguém, uma pessoa humana, ou algum ser, algum objeto, certamente Deus nunca irá se agradar disso. Agostinho, meus irmãos, ele fala sobre orgulho, que diz que o orgulho ou a soberba, que vem justamente com a ideia da autopromoção ou de se elevar, ele diz que aí é o começo de todo o pecado. Quando Agostinho, meus irmãos, escrevia sobre isso, ele também falava a respeito de Adão e Eva, que o ego de Adão e Eva foi o começo também de todo o pecado, que o desejo de ser, idolatria, ele coloca, é o começo de todo o pecado. Mas vamos falar um pouco sobre a idolatria do Antigo Testamento. Quando Deus falou para o seu povo, justamente por intermédio de Moisés, que não deveriam ter outros deuses. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós falamos de idolatria, sobre principalmente os 2 primeiros mandamentos, nós nos lembramos justamente desse assunto. Logo vem a idolatria. De forma resumida, a idolatria que está sendo colocada aqui é justamente atrelada também à adoração. Aonde o nosso coração está? Quem o nosso coração se inclina? A quem o nosso coração se inclina? A quem nós fazemos menção sobre quem nos domina e quem é sobre nós? Vamos ler o que está escrito em Salmos 106, nos versos 19 e 21. Abra aí. Como nós dissemos, de forma resumida, podemos tratar esses 2 versos como um ato de adoração pertencida a Deus, e nós substituímos isso, dando isso a alguma imagem ou a outra coisa que nós chamamos de idolatria. Salmo 106, versos 19 e 21, que falando sobre o povo de Israel, quando fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Meus irmãos, isso é muito humilhante. Vamos ser sinceros. É a mesma coisa que alguém pega a sua foto, tira uma foto sua, e do lado te assemelha a um bicho feio que... O povo tem essa mania, né? E apesar que, se a gente olhar bem, tem alguns cachorrinhos que se parecem até com o dono. É uma coisa incrível, né? É uma coisa incrível. Mas pensa numa coisa feia, meus irmãos. Pega a sua fotografia e assemelha uma coisa terrível, horrenda. Eu, pelo menos, eu ficaria assim, chateado, sabe? Agora imagine Deus. Então substituíram um Deus vivo, que livrou um povo, que fez milagre, mandou maná, livrou o povo, continuou livrando o povo, fez, meus irmãos, uma nuvem de fogo de noite para aquecê-los, uma nuvem durante o dia para apartar o calor, e agora eles são substituídos por um bezerro de ouro.
Esqueceram-se de Deus, diz o verso 21 final. Seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Então substituíram Deus. Agora vamos ser sinceros, meus irmãos. Nos dias de hoje, no contexto que temos vivido, eu não vou aqui, meus irmãos, dar onde pastor, isso é frase de efeito. Mas vamos perceber bem. Tem horas que de forma não consciente idolatramos as coisas e esquecemos de Deus. Vamos ser bem sinceros. Substituímos Deus. Quando nós vamos tomar alguma decisão, nós não oramos, porque achamos que a nossa decisão é suficiente para resolver. Vamos ser sinceros. Isso é idolatria ou pode ser idolatria? Porque estamos colocando a nossa sabedoria humana, a nossa inteligência e habilidade acima da vontade de Deus. Pode ser configurada em idolatria? Pode. Idolatria do ego, de si mesmo. Mas tem hora que também a gente substitui Deus por objetos. Substituímos Deus por casa, por carro, por dinheiro. Substituímos Deus por causa de pessoas. Abrimos mão do nosso princípio, né? Isso agora eu quero falar aos casais, aqueles jovens que estão solteiros. Tem muitos, meus irmãos, que se idolatram a namorada, abrem mão dos próprios princípios de Deus para casar porque acham que está no desespero. Então nós temos que tomar certo cuidado. Fazer a vontade de Deus é um sinal que estamos adorando. Não cumprir a vontade de Deus na nossa vida pode se configurar em uma idolatria do ego. Pode, não estou dizendo que nem todo caso é isso, é esse contexto. Mas pode ser configurado como a idolatria do ego. A segunda passagem, para que a gente possa evidenciar isso, está em Salmo 115, que nós lemos. Versos 4 a 8, os ídolos deles, dessas pessoas, são de prata, de ouro, obra das mãos de homens, boca e não falam, têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz mas não cheiram, têm mãos mas não apalpam, têm pés mas não andam, e não sai nenhum som nem da sua própria garganta, ou seja, a pessoa nem com a boca fechada, não sai nem som. Mas tem pessoas que continuam confiando nessas coisas. Então, meus irmãos, eu fico pensando como às vezes nós ficamos cegos diante de uma realidade tão grande. Então, eu não estou aqui querendo julgar ou condenar, mas podemos julgar as ações. Eu não posso julgar pessoas nem condená-las, mas eu quero aqui falar sobre as ações. O presbítero Rocha, quando ele lançou a proposta eu lembro que ele falou aqui, a proposta de da igreja mudar o teto e o piso, teve gente, meu irmão, que levou até lustre para casa, porque, o lustre, teve gente que levou para casa, meus irmãos, o piso da igreja. Teve um certo dia que eu fui visitar um irmão, isso há muitos anos atrás, ele já faleceu. Quando eu cheguei na casa dele, tinha uma foto do meu pai, que ele meus irmãos, colocou ele plastificou. Aí quando eu fui pegar, não, pastor, não toque na foto não, é do pastor Acácio. Eu falei, meu irmão, que besteira é essa? Não posso tocar na foto, não pode tocar na foto não, pastor. Porque isso daí é foto, isso eu deixei do jeito aí desde o dia que ele saiu daqui. Meus irmãos, isso é idolatria, não é? Deixa eu falar um relato de um pensamento pessoal do André, do filho do irmão Acácio, que é pastor. Eu louvo o Senhor que durante 3 anos Deus usou muito a vida do pastor Acácio aqui. Deus usou bastante. Foi um homem que tinha momentos que ele só cantava, as pessoas vinham na frente converter-se a Jesus. Não é os irmãos aí? O culto da hora aqui, meus irmãos, as pessoas tinham que chegar aqui cedíssimo, porque quando começava o culto não tinha espaço para as pessoas aqui. Um dos projetos do meu pai, era construir galerias nessa igreja, porque os assentos aqui da igreja não cabiam de pessoas. Contudo, porém, entretanto, uma das coisas que me chamou muita atenção, isso eu digo o André Costa Moraes, nascido em 19 de dezembro de 79. Eu não vou falar RG nem CPF aqui não, porque pode ser que alguém pegue. Mas vamos lá, meus irmãos.
essa obra é de quem? Quem é o Senhor dessa igreja? Quem é que manda aqui? O que era para ter acontecido? Se milhares de pessoas que estavam aqui para ouvir Deus falar por intermédio do irmão Acácio, do pastor Acácio, o dia que ele saiu, o que era para que essas pessoas ficassem? Aonde? No lugar aonde que deveria ser o lugar de adoração. Os irmãos estão entendendo? Isso é minha visão. É um fator. Até um dia eu estava conversando até com meus próprios irmãos, com o Cassim e Alex, na época eu chamava ele de Fulinha, né? Eu falando com ele sobre isso, sobre as questões, eu disse, olha, Deus teve algum propósito, de repente, de forma imediata, o pai sair daqui. Tem algum propósito. Porque, meus irmãos, infelizmente, muitos estavam vindo porque estavam idolatrando a pessoa do seu Acácio. Não digo todas, mas algumas pessoas. Porque se Jesus Cristo é o centro da minha vida, é a razão, o motivo por que estou, eu não devo estar por causa apenas. É claro, meus irmãos, eu concordo plenamente com os irmãos que a pessoa do pastor influencia e pode influenciar muito no crescimento ou não da igreja. Pode. Não estou dizendo que ele é o que determina o crescimento, até mesmo porque quem traz os salvos, as pessoas para casa, é o Espírito Santo, que as convence, elas vêm por o convite, ou então porque foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus em casa, ouvindo uma mensagem, de repente passaram na rua, como já aconteceu aqui na igreja, as pessoas entraram, foram libertas, pessoas endemoniadas entrando por aquelas portas, e pelo poder que é do nome de Jesus Cristo, foram libertas e hoje são salvas, remidas pelo sangue de Jesus. Concordo com os irmãos que, volto a dizer, o pastor ele pode até influenciar, mas não deve ser a razão primária do porquê estamos aqui na casa do Senhor. Porque isso, meus irmãos, também pode ser configurado idolatria. Volto a dizer, a pessoa do líder, do pastor pode até influenciar, mas não deve ser a razão de todas as coisas da sua vida, porque a nossa razão sempre será e continuará todos os dias, sendo Cristo Jesus, que nos amou, que se entregou, ressuscitou, está à destra do Pai, enviou o Consolador habita no coração daqueles que confessaram Jesus Cristo, selados pelo Espírito Santo, movidos e motivados por Ele. Essa é a nossa razão. Então os salmistas, 115, fala que esses eram os ídolos que eram adorados. Eu quero dizer que hoje existem muitos ídolos que falam, que apalpam, que andam, que são as pessoas. Nesse movimento gospel que nós temos hoje, né, nesse movimento gospel, cantores que são homens de Deus, pregadores que também são homens de Deus, que muitas vezes nós vamos, eu já me desloquei muito para ir no congresso, para ouvir a palavra de um servo de Deus. Mas nós temos, meus irmãos, que pedir ao Senhor graça e discernimento, para que essas ações de ir não seja por causa apenas do homem, mas seja por causa da palavra através desse homem, dessa ferramenta. Eu vou contar outra experiência. Quando eu estive um tempo em Belo Horizonte, eu passei 10 anos pastoreando ali. Na época, quando fazia seminário, que quando surgiu, né, o grupo Diante do Trono, que foi algo que, enfim, canções maravilhosas, tem muitas canções, e eu lembro, meus irmãos, que nessa época, né, a nossa irmã Ana Paula Valadão, tal, a nova ainda, né, solteira, Deus usou muito a vida dessa, bem, Deus, eu creio que Deus tem usado, né, tem algumas coisas que nós não concordamos, enfim, mas Deus usa da sua forma. E eu lembro que eu chegava em algumas igrejas, algumas moças que ministravam louvor, até falar em língua estranha, na tonalidade certinha dela, falava. Eu não sei se aconteceu essa febre aqui, mas era igualzinho. Até o língua estranha era a tonalidade exata. Eu falei assim, meu Deus do céu, uma coisa é ser referência, outra coisa é a pessoa, né, tentar imitar no máximo possível, como se fosse algo né, acima do normal. Então nós temos que refletir sobre isso, meus irmãos. Lembro de
Outro momento em que eu estava no congresso de pastores, e tinha um pastor pentecostal e um pastor mais tradicional conversando entre si. E um se exaltando, não, eu prego, a nossa mensagem é mais fervorosa, tem poder, outro não, mas a nossa mensagem é mais bíblica. Eu lembro que chegou um adolescente, nunca esqueço esse nome, um menino de 13 anos, o nome dele é Rafael, seu xará, Rafael, um bichinho, meu irmão, um cotoquinho pequenininho, chegou para os pastores e falou assim: vocês estão disputando quem é melhor, é? Eu quero saber onde fica Jesus nesse meio. Meu irmão, eu fiz igual o Raul Gil, peguei o banquinho e saí de fininho. Mas às vezes se há essa idolatria, se há hoje em dia em muitos, eu quero trazer um contexto muito, às vezes se há em muitos, meus irmãos, a idolatria da sua performance de pregação, da sua performance no cantar. Então, olhando para esse texto, Salmo 115, que nós lemos sobre idolatria, não ter outros deuses, não farás para ti, mas às vezes as pessoas estão se auto-idolatrando, o ego, si mesmo, e acham que são suficientes. Então esse ponto importante, que precisamos prestar atenção, isso traz o juízo de Deus. Toda idolatria traz o juízo de Deus, quer seja você crente ou não, idolatrou, estará trazendo o juízo de Deus na sua vida. Quer conhecedor da palavra ou não, idolatria traz o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Então, se havia isso no meio do povo de Deus, todos aqueles que o Israel passou nas mãos, foram escravizados por alguns impérios, você pode ver que está inserido dentre eles a idolatria. Quando se afastavam de Deus para adorar outros deuses, o que Deus fazia com o povo de Israel? Fiquem escravizados, submetidos na mão de incrédulos. E nós precisamos refletir sobre isso. Então, essa condenação, esse juízo que Deus vem sobre nós, precisamos repensar. Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, se traz essa ideia que a idolatria, de fato, era algo terrível diante do Senhor, é abominação diante de Deus. A idolatria mostra, meus irmãos, que tal pessoa está morta também espiritualmente. Todo idólatra, por mais que diga eu tenho fé, creio em Deus, está morta espiritualmente. Porque quando a pessoa está morta espiritualmente falando, ela não consegue enxergar as coisas de fato. Não consegue. Não é à toa que Paulo escrevendo que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não há como um idólatra dizer eu sou espiritual. Não há como um idólatra dizer eu sei o que Deus está falando. Não há como um idólatra dizer não, eu sei. Olha, meus irmãos, muitos falam, eu tenho fé e as coisas podem acontecer, podem. Mas é porque a pessoa tem auto-fé? Não, porque muitas vezes a misericórdia de Deus, a graça do Senhor é derramada. A graça e misericórdia. Somente isso. Agora que Deus é conivente com idolatria, pode ter certeza que não. Expulsou Lúcifer porque subiu iniquidade no coração dele. Expulsou Adão e Eva do jardim do Éden porque também permitiram que a fala de Satanás entrasse no coração para ser, para ter, para ser igual e ter o que Deus tinha. Então foram expulsos do jardim do Éden. A idolatria no Novo Testamento, eu vou aqui dar uma acelerada. É possível nós vemos também idolatria no Novo Testamento? É assim, meus irmãos. Jesus Cristo percebeu isso nos fariseus. A idolatria. Como no Antigo Testamento ensina sobre idolatria, o Novo Testamento também vai mencionar sobre as questões. Então isso também tem. Quando Jesus Cristo vem a esse mundo, hoje em dia as pessoas estão confiando em horóscopos, né, zodíaco, acreditam em essas coisas, né, de tarô, de cartas, de, sei lá, de café, né? Eu até hoje mesmo, eu tentei ver alguma coisa no café, mas só vejo só café. Eu só vejo só café, e uma delícia o café. As pessoas hoje estão acreditando em tudo, estão tão desesperadas que acreditam em tudo. Assim como Israel no tempo passado confiava em algumas coisas, como é que pode, voltando ao Antigo Testamento, um rei chamado Saul, consultar
uma mulher que ouvia a voz de gente morta. Como é que pode? Um homem que se considerou ungido de Deus. Isso foi tão sério, meus irmãos, que quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13, que quando imediatamente Davi era ungido, o Espírito Santo se apoderou dele, verso de número 14, diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus saiu de Saul, e que se apoderou de Saul foi um espírito maligno. Então vamos lá. Qual era a idolatria no tempo de Jesus Cristo, entre os fariseus e muitos outros? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13. Vamos ler os versos 10 até o 15. Verso de número 10, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam, e eu os cure. Verso de número 10 até o verso de número 15 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Era o momento que Jesus explicava por parábolas, mas existiam alguns entre eles que não entendiam. Então observe que Jesus estava falando com essas pessoas, com os discípulos, e dizendo assim: olha, eu falo parábolas, e é claro que as parábolas eram muito bem entendidas entre os simples, mas entre os doutores, anciões, fariseus, e aqueles que se achavam muita coisa, não eram. Por quê? Essas pessoas, meus irmãos, não conseguiam ouvir o que Jesus Cristo estava ensinando a respeito das regiões celestiais, do reino eterno. Porque a ideia deles estava muito atrelada à tradição. Estava muito enraizado apenas à tradição. Eles estavam obedecendo tudo que era tradição. A visão deles nem tanto era o reino de Deus, a visão deles estava baseada até mesmo na lei mosaica. A preocupação deles é cumprir uma lei mosaica. Era apenas cumprir isso. E algumas tradições que ao longo do tempo isso foi acontecendo no meio deles. Acabo que, em vez de ouvirem o que Jesus Cristo estava ensinando a respeito da eternidade, eles preferiram o quê? Ouvir, falar e manter uma tradição apenas. Meus irmãos, existem boas tradições. Existem. Aquelas, principalmente aquelas que sustentam princípios como da família, da moral, a palavra do Senhor, os ensinos de Deus e muitas outras coisas. Mas também, tem aquelas tradições, meus irmãos, que não são boas. Tradições que nos engessam. Tradições, meus irmãos, que não fazem a igreja avançar. Tradições que estão apegadas a leis humanas, se tornando até legalismo. Tradições que substituem a palavra de Deus por questões humanas. O senso da pessoa não é a palavra de Deus. É como alguém aqui, talvez algum oficial da nossa igreja, ou até os pastores, conhecer mais regimento do que a Bíblia. E dizer que o regimento está acima da Bíblia. Ainda falei, eu sou legalista. Então, nós precisamos entender que Jesus Cristo estava ensinando a respeito do reino, mas a tradição estava tão impregnada neles que eles não ouviram. Não é à toa que rejeitaram o próprio Filho de Deus, porque não estavam apercebidos das questões de fato espirituais.
Então perceba que o juiz Jesus pronuncia sobre o povo em sua época, e é o mesmo profeta falando sobre a questão do profeta Isaías, sendo assim, uma idolatria até mesmo mais ao profeta Isaías, porque o profeta Isaías, porque Moisés, porque eles disseram, mas o dia que Jesus disse, olha, eu sou aquele que leio a respeito de Isaías, hoje se cumpre, o poder está sobre mim, eu sou Messias, e os vou olhar para a cara dele e falar assim, tu não é nada não. Então, meus irmãos, devemos tomar cuidado com a tradição, porque a tradição trouxe idolatria no meio dos judeus. A tradição até hoje em muitos judeus, principalmente ortodoxos, que ainda não creem que Jesus Cristo veio. Tem alguns que não creem até nos dias de hoje que Jesus Cristo era o Messias. Estão ainda enraizados na tradição, mas não conseguem de fato enxergar a palavra de Deus. Ao ponto de desconsiderar o Novo Testamento. Desconsideram os ensinos de Jesus Cristo, desconsideram os evangelhos de Jesus Cristo, porque estão enraizados com a tradição. A gente vê que, muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de andar, porque estamos enraizados naquelas tradições ruins da nossa vida. E muitos seguem por isso daí, e devemos tomar cuidado. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Outra coisa que existia uma idolatria muito grande no meio do povo de Deus, na época de Jesus Cristo, a glória deles. Os fariseus, meus irmãos, e outros mais, davam muito glória a si mesmo. Ficavam em pé nas sinagogas, orando em voz alta para dizer, eu sou santo. Meus irmãos, eu tenho tanto cuidado com isso quando a gente vai orar. Você já percebeu que alguns irmãos, vem de orar para Deus, fica orando dizendo quem Ele é? Senhor, eu quando fui visitar fulano de tal, e eu cheguei lá, isso falando, orando com Deus, e quando eu cheguei na casa, a pessoa olhou para mim e falou assim, que bom que você veio. Meus irmãos, isso já ouvi pessoas orando assim, para Deus. É como se Deus não soubesse da história. Senhor, porque tu sabes, quando a pessoa me viu, eu orei por ela, foi liberta, ela deu glória a Deus e me agradeceu. Será que a gente não está se assemelhando aos fariseus que ficavam na frente do templo? Oração é para Deus, meus irmãos, não é para dizer que a gente faz ou deixou de fazer, não. Nós precisamos ser muito corrigidos nessa área, tá? Tem muitos de nós que precisamos corrigir essa questão de oração. Jesus Cristo deixou, meus irmãos, um exemplo de orar, que é a oração do Pai Nosso. Não é para que a gente ficar fazendo reza, Pai Nosso que está no céu, aí amanhã Pai Nosso. É um exemplo. Como é que deve se orar? De que forma deve orar? Mostrando a majestade de Deus, pedindo que a vontade dele se seja feita, pedindo que Ele nos faça, haja sobre nossas vidas, para que possamos ser compassivos com os outros irmãos. E termina glorificando o nome dEle. Claro que tem as petições, tem, meus irmãos, aqui as intercessões, mas oração não é para dizer o que a gente fez ou deixou de fazer. E erramos. Aí perguntamos, por que Deus não ouve a nossa oração? Porque estamos orando errado, pedindo errado. Então esse era o costume também dos fariseus. Isso é idolatria também. Tentar se promover. Então havia essa glória dos homens. Se gloriavam em si mesmos. Achavam-se muita coisa. E pode ver, meus irmãos, que Jesus Cristo teve dificuldade com eles. Muita dificuldade. Volto a dizer, não enxergavam Jesus Cristo como Messias, não enxergavam Jesus Cristo como Senhor, não enxergavam Jesus Cristo como Deus. E eu creio que até alguns discípulos, talvez, num momento, tiveram algumas dificuldades. J.C. Ryle disse, meus irmãos, que o temor dos homens os impede de abandonar o seu caminho. Têm receio de serem zombados, escarnecidos e desprezados pelo mundo. Odeiam perder a boa reputação da sociedade e o julgamento favorável de homens e mulheres semelhantes a eles. O que ele está dizendo aqui? Que Ryle está falando um pouco sobre a nossa conduta diante de Deus e dos homens. Ele fala que, muitas vezes, nós não queremos abandonar a glória, porque nós temos até mesmo medo de algumas pessoas nos zombem, escarneçam e nos desprezem. Meus amados, precisamos fazer como Paulo disse em Efésios, que devemos agradar a Deus e não aos homens.
Então, muitas vezes, o fator também de querer agradar os homens, segundo também o comentário de um irmão chamado, uma coisa Follen, o irmão me mandou assim, eu li muito rápido, Follen, ele disse, em breves palavras, ele disse que quando eu desejo colocar o agrado do irmão acima de Deus, isso também pode ser configurado em idolatria. Até querer agradar o homem, se a gente não souber como fazer, mas não está escrito na palavra que devemos agradar os irmãos, mas ali o agrado é o trato para que essa pessoa cresça espiritualmente, não é agradar para que a pessoa cresça em soberba e em orgulho. Volto a dizer, Deus não levanta ninguém para ser orgulhoso, Deus não levanta ninguém para ser exaltado, Deus nunca vai levantar ninguém para você ficar dizendo para os outros que você é melhor. Vou estar na plateia e você no palco me aplaudindo, idolatria. Porque esses eram os costumes de alguns no tempo de Jesus Cristo. Vocês conhecem alguém assim, meus irmãos? Que sobe no púlpito, meu irmão, Deus me usou, Deus me abençoou, e fulano de tal tem que engolir. Vai se converter, alma cebosa, porque isso não tem nada a ver com Deus. Tomemos cuidado, meus irmãos, tomemos muito cuidado com essas coisas. Cânticos que exaltem o homem. O culto deixou de ser cristocêntrico para ser antropocêntrico. Culto que exalta mais o homem. Olha, meus irmãos, eu sei que alguns podem ter até o costume, mas observe, muitas igrejas hoje, o retrato do pastor é maior do que o nome da igreja. Isso é o que, meus irmãos? Vai me desculpar, mas para mim eu considero isso como idolatria. Porque a instituição tem que ser maior do que o pastor. A igreja tem que aparecer mais do que o pastor. Não o pastor aparecer mais que a igreja. A igreja, mais do que a igreja, quem é que tem que aparecer? Jesus, que é o cabeça e Senhor de todos nós. Mas observe bem, essa síndrome farisaica vive até no meio de nós, no dia de hoje. Nós temos que pedir ao Senhor misericórdia. E por fim, meus irmãos, sobre a consequência da idolatria, eu quero apenas em 2 minutos falar sobre isso. Quais são as consequências da idolatria? De ser um idólatra. Tanto adorar imagens, como adorar pessoas, como adorar a si mesmo. Quais são as consequências? Interessante que quando a gente lê o livro de Abacuque, e principalmente no capítulo 2 de Abacuque, você vai ver bem lá que Deus está condenando a idolatria da Babilônia. E é fato que condena também os israelitas que entraram, pelo meio da idolatria. E Deus está reprovando essas atitudes. E aqui eu quero tirar algumas lições disso. Depois os irmãos leem Abacuque capítulo de número 2, podem ler todo porque o livro é rapidinho. Primeira coisa que a gente pode ver, versos 18 e 19 de Abacuque 2. A essência da idolatria consiste em adorarmos as obras de nossas mãos. É quando está falando, quando nós produzimos, granjeamos, colhemos, quando nós temos o resultado da nossa produtividade, porém, começamos a confiar mais nas nossas habilidades, mais no nosso traquejo, como diziam, e às vezes nós atribuímos isso, que tudo está acontecendo, porque nós estamos fazendo. Isso era um problema que os babilônios também faziam, obras suntuosas, jardins suspensos, né? A filosofia babilônica, a história babilônica, os sentimentos babilônicos. Meus irmãos, Babilônia era uma cidade suntuosa, era uma grande metrópole, era como se fosse Los Angeles no dia de hoje, linda, maravilhosa. O que é ser Babilônia? Mas a gente vê que Deus estava repudiando as ações da idolatria de Babilônia, que estavam se auto-elevando. Outra questão que a gente vai ver em Abacuque capítulo 2, que a idolatria é uma espécie de embriaguez da alma que nos conduz à ruína e à vergonha pública. E os babilônios tinham essa prática, se embriagavam, e o povo, meus irmãos, se inebriava em sua própria maldade. O povo fazia maldade, o povo, meus irmãos, era cruel,
E a idolatria fazia isso porque, volto a dizer, os babilônicos eram politeístas, acreditavam em vários e vários deuses. Outra terceira questão, a busca do idólatra nunca é correspondida. Quanto mais o idólatra possui, mais vazio ele se torna. Quanto ele mais busca idolatria, mais vazio ele vai se tornar. Por quê? Porque adorar a uma pessoa ou algum objeto, adorar alguma coisa que não seja Deus, nunca vai tornar uma pessoa cheia. Somente Deus é quem pode preencher as lacunas, o vazio, a cratera que está na nossa alma. Idolatria não preenche vida de ninguém. Adorar pessoas, objetos, ou coisas mortas ou vivas, não traz salvação, e muito menos tem o poder de nos regenerar. Somente Deus é o Senhor, e só Ele adorarás, somente a Ele darás culto. Somente a Deus. E se o idólatra não se arrepender, o Senhor o julgará, e a recompensa que ele receberá devida, estará também atrelada aos seus atos malignos. Meu irmão, idolatria não é coisa de Deus, não. Eu quero terminar enfatizando a respeito de Adão e Eva. Dentro do que Christopher White ele fala, de que Adão e Eva foram os primeiros idólatras, porque ouviram a filosofia maligna, o pensamento maligno daquele que também foi expulso de Deus, de querer ser, e quem quer ser, ou maior ou igual a Deus, pode ter certeza, não tem parte com Deus. E eu quero terminar lendo alguns textos. Estão com a Bíblia aberta aí? Meus irmãos, nós temos que entender que a base da idolatria é ingratidão, e a consequência disso é ruína, vergonha, vazio na alma, embriaguez, porque nada que glorifique ao Senhor tem o poder de autossustentação. E eu quero dizer que a idolatria não se autossustenta, a idolatria não tem poder de transformação, idolatria não tem poder de regeneração. 1 Coríntios capítulo de número 6, versos 10, o que acontece na vida dos idólatras? Isso eu falo para todo mundo, para qualquer religião, para qualquer pessoa, para qualquer ateu, para qualquer professo ou não do Evangelho, o conhecedor ou não, assim está escrito na palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, verso de número 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas antes disso aí ele fala, no verso de número 9, os injustos herdarão o reino de Deus? Não, porque nem os impuros, perdão, 9 mesmo, nem os idólatras estão no meio, não vão herdar o reino de Deus. Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo de número 5, não sou eu que estou dizendo, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Depois você pode abrir em 1 João capítulo 5, verso de número 21. Gálatas, alguém está com a Bíblia aberta aí? Pode ler bem alto, Gálatas capítulo de número 5, versos 20 e 21. Quem está com voz boa aí, pode ler. Gálatas 5, 20 e 21. Observe bem que Paulo fala em Gálatas, os idólatras, e vem na sequência outras questões, não herdarão o reino de Deus. 1 João capítulo de número 5, verso de número 21, o que está escrito aí? Primeira carta de João, capítulo de número 5, verso de número 21, para que possamos concluir hoje
esse breve relato das Escrituras Sagradas. 5:21 está escrito as seguintes palavras. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus irmãos, fujamos de toda idolatria, quer seja de si mesmo, quer seja de outras pessoas, quer seja de objetos, quer seja da natureza. O único que deve ser adorado é o Senhor, porque é um mandamento: não terás outros deuses, não adorarás outro Senhor, não adorar. E qualquer coisa que substitua a Deus é idolatria. E não apenas isso, querer submeter a Deus a sua vontade também pode ser configurado. Ou então você achar que deve fazer tudo sem consultar a Deus, também pode ser configurado em idolatria. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar. Venha para cá, pastorzão.